Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, o Natuque, tem o foco de desmistificar a naturologia, e nós somos as estudantes que estamos fazendo esse projeto. Me chamo Natália, essa é a Marjorie. Prazer. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exaustão, né? Que é um tema aí que está cercando a gente cada vez mais no nosso cotidiano. E a gente está com a nossa convidada, Michele, né? Michele, fala um pouquinho sobre você, se apresenta para a gente. Primeiro, meninas, quero agradecer o convite, né? É sempre uma honra poder falar sobre saúde e principalmente dentro do viés da naturologia, né? Essa profissão que a gente luta, defende, né? Eu estou na estrada aí há mais de 18 anos, né? Então a gente entende a relevância, principalmente da gente se manter atualizado, né? Nos canais de comunicação, para que a nossa profissão, os nossos pilares, os nossos valores cheguem em quem realmente precisa, né? Eu sou naturóloga de formação, eu já atuo no mercado há mais de 18 anos. Eu tenho algumas especializações, né? Sou especialista em medicina tradicional chinesa, sou especialista em gestão de empresas, né? Que é um calcanhar de Aquiles, né? Para muitos profissionais, porque a gente tem um viés poético, eu diria, até romântico, né? Sobre as práticas integrativas, mas se a gente não souber fazer a gestão do nosso negócio, o tempo de vida dele vai ser muito curto. Eu adoraria viver de luz, mas enquanto isso não é possível, a gente precisa aprender como as regras, né, do mundo corporativo funcionam, né? Eu também sou especialista em estética e cosmética, onde eu me especializei em cosmetria biocompatível e biotecnológica, né? Eu tenho uma segunda graduação também, então além de naturóloga, eu sou esteticista. E tenho também a especialização, o currículo é grande, hein? Eu tenho outra especialização em cannabis medicinal, que é uma das frentes que eu atuo bastante também, e o mestrado em semiótica, tecnologias da informação, né? E tenho a minha clínica, que eu presto consultoria, mentoria, e os atendimentos clínicos aqui em São José dos Campos, além de atuar como docente para os cursos da área da saúde, envolvendo saúde integrativa, PICS, a própria naturologia, né? Há mais de 18 anos também. Ai, que maravilha, perfeito. Um currículo, assim, de dar inveja, né? Uma máquina, né, Michele? Muito estudo leva a muita exaustão, né? Até entrando dentro da temática do nosso podcast, porque assim, a gente sempre tem a sensação de que a gente não sabe o suficiente, então a gente não consegue parar de estudar, né? Então, entender esse limite do que é saudável também é importante. Com certeza. Exato. E já puxando esse gancho com o tema desse episódio, como que, com esse currículo maravilhoso, todos esses conhecimentos, você poderia definir a exaustão? Olha, eu acho que a exaustão é quando a gente se desconecta de quem a gente é na essência, porque o nosso corpo ele dá sinais de que a gente está chegando no limite, né? A gente, na verdade, tem um processo de exaustão em função dessa overdose de dopamina que a gente precisa, e ela acaba sendo retroalimentada constantemente por causa das mídias, das redes sociais, os canais de comunicação, né? Aqui, 2 telefones. Falta de um, são 2, né? Mas isso é bom em partes, porque o que é do consultório fica no telefone do consultório. Quando dá meu horário de encerrar o expediente, eu desligo e só olho para ele amanhã, né? Senão isso de fato vira um problema. Mas a gente só chega ou ultrapassa o nosso limite, né? Quando a gente está falando em burnout, exaustão, síndrome do estresse pós-traumático, né? Que é quando a pessoa também vai além dos limites e ela rompe com quem ela é na essência, né? É um distanciamento e é a dificuldade da gente se ouvir e saber parar, né? Eu acho que exaustão tem muito a ver com isso, porque a pessoa ela tem dificuldade para dizer não. Ela sempre acha que pode fazer alguma coisa a mais e ela acaba negligenciando coisas que são fundamentais para a manutenção da saúde, né? Que é principalmente descanso, dormir bem, o ócio criativo para poder dar espaço para novas ideias poderem germinar, brotar, né? E isso
atrelado à condição, né? Claro que muda de pessoa para pessoa, mas pós-pandemia, aí, quando a gente está falando de home office, a sensação que a gente tem é que a gente tem que estar disponível 24 horas por dia, né? Infelizmente. Então, eu percebo assim que todos nós a gente se sente cansado, né? De alguma forma, atualmente, assim, vivendo na rotina, no cotidiano que a gente vive. Mas eu queria saber de você, como que a gente consegue, assim, diferenciar um cansaço normal do dia a dia e como a gente sabe que a gente está chegando naquele ponto de exaustão, assim, quais são esses sinais que a gente pode observar? Marjorie, o cansaço normal, ele acaba não sendo verbalizado do tipo, nossa, tô cansado, né? Eu acredito que todo final do dia, né, depois da gente ter feito as nossas atividades cotidianas, trabalhar, estudar, fazer atividade física, né? A gente chega em casa e tem essa sensação de que a gente de fato precisa, né, descansar, dormir, a gente não produz mais, né? Mas, de novo, com essa overdose de dopamina e essa necessidade de estar disponível o tempo todo, de alta produtividade, de ter que ser uma pessoa acessível, responder prontamente, né? É e-mail, é WhatsApp. Meu Deus do céu, é uma loucura isso aí. Então, eu imagino que o cansaço, ele é esperado e ele está dentro do normal quando você chega em casa e fala, meu Deus, eu não quero olhar para mais nada, eu só quero tomar um banho, descansar, mas o mais importante de tudo é respeitar esse processo, que é aí onde eu acho que a gente peca muito, né? Porque às vezes, durante o dia, a gente está lá focado, fazendo as coisas do trabalho, a gente chega em casa e ao invés da gente esvaziar a mente, fazer higiene do sono, a gente continua hiperestimulada aqui, né? Ó, rolando a tela de celular. Ah, mas eu não olhei, não vi, né? Agora eu vou ver meme, vou dar risada. Mas muitas pessoas, elas desconhecem o fato de que os dispositivos eletrônicos, né, que estão aí à frente dessa exaustão mental e neurológica que a gente tem, eles estão à frente justamente por causa da emissão da luz azul, né, que é um comprimento e uma frequência de onda que deixa o nosso cérebro entender que ainda é dia, que a gente ainda está produzindo, a gente não consegue produzir melatonina, não entra em estado de relaxamento, não dorme. Aí tem insônia. Aí, para passar o tempo para o sono vir, o que o indivíduo faz? Fica nas redes sociais. Exatamente. A conta não fecha, né? Mas quando a gente fala de exaustão patológica, quando a pessoa está à beira de ter um problema, a gente vai falar de alguns sinais importantes que a pessoa precisa observar. Síndrome das pernas inquietas, o olho tremendo, né, é um sinal importante. Taquicardia, né, as crises de ansiedade, elas estão diretamente relacionadas com isso. A verborragia mental, né, aquela cabeça que fica... A gente não consegue esvaziar a mente, deitar e dormir, né? A cabeça fica passando um checklist de coisas que tem para ser feitas no dia seguinte, ou daqui 15 dias, 30 dias, né? E tem essa questão da gente deitar e não conseguir, de fato, relaxar para pegar no sono, né? Então, a insônia também é uma característica muito importante, que é um sinal que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque aí o desequilíbrio, ele já está gerando, né, reflexos na nossa fisiologia mesmo. Sim, e você pontuou essa questão das redes sociais, né? Elas são muito presentes, principalmente nos dias de hoje, e com elas acabou surgindo muito, ficou muito popular o termo do burnout, né? Tanto que tem essa questão da autodiagnosticação, que também se tornou muito comum, principalmente é muito vista no TikTok, que é a rede social do momento, né? E eu queria saber principalmente como que entra o burnout nisso. Ele é um além da exaustão, ou ele pode ser algo também parecido, mas apenas com a terminologia vinda do inglês, né? Que acaba ficando essa dúvida. Eu acho que o burnout ele está diretamente correlacionado com a resiliência, né? Aquela história do elástico. A gente vai esticando o elástico, até uma hora que o elástico arrebenta. O burnout é quando o elástico arrebenta e a gente não consegue voltar a um estado de homeostase sozinho. A gente pode estar em exaustão, mas tendo consciência, a gente fala, não, pera, se eu for além daqui, eu vou ter problemas sérios.
O burnout, a pessoa precisa ter o problema sério para parar. É quando o corpo, ele esgota as forças e faz a pessoa, muitas vezes, precisar ser hospitalizada, ter um mal súbito, né? Tem pessoas, por exemplo, que numa crise de burnout, toma aí cafeína, comprimido com a cafeína, né, extremamente concentrada, para produzir mais, para ter mais atividade, e aí não dorme, aí sente que precisa tomar cafeína para se manter acordado, se manter desperto. Então é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. A pessoa não se permite de fato descansar. E um dos sinais alarmantes é aquela pessoa que assim, tá aqui, né, conversando. Ah, estou aqui resolvendo uma coisa de trabalho, só um minutinho, é rapidinho, né? Não Ela consegue não separa, né? Exatamente. Então, quando a gente chega nesse nível assim de exaustão, gente, o gato quer participar a qualquer custo do nosso podcast. Faz parte. A Lua tá lá fora, senão ela ele estava quietinho, foi eu começar a conversar com você, ele começou a subir. Mas enfim, vamos continuar, vai dar certo. Quando a gente chega, né, nesse limite, geralmente as pessoas procuram, né, um médico ou um psiquiatra ali, né, para ajudar com essa questão da medicação. Mas eu queria, Michele, que você falasse um pouquinho sobre a visão vitalista disso tudo, né? Porque a gente tem muita vivência ali mais biomédica, né? De tomar um remédio, tomar alguma coisinha na veia para acalmar os ânimos. E com a naturologia, né? Como que é a visão da naturologia perante a isso? Pela perspectiva vitalista, a gente fala justamente do processo de reconexão do indivíduo com ele mesmo, né? Em casos extremos, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Às vezes a pessoa, através das PICs, através do processo de autoconhecimento, ela não se sente fortalecida o suficiente para poder fazer esse movimento do flow, do deixar o trabalho no trabalho, de ter o momento dela em casa, e ela vai precisar de ajuda. Então, a gente precisa entender que, dentro da perspectiva das PICs, a gente está falando em práticas integrativas e complementares. Para algumas pessoas, a medicação, o suporte psiquiátrico, muitas vezes neurológico, vai ser importante. E aí, as práticas integrativas, elas entram para aqui. Nesse estágio, o paciente precisa o quanto menos possível dos medicamentos para que as práticas elas vão fortalecendo aspectos fundamentais para que o medicamento, né, ele possa ser retirado e o indivíduo possa ter saúde. Imagina você chegar num paciente que está aqui, né, ó, burnout, estresse, o cara não consegue sentar para meditar. E aí você vai pôr esse cara para fazer uma meditação passiva, o cara pode entrar em surto. Então, é você tirar a pessoa do 8 e do 80, não tem como. A gente fala daquela escala de adoecimento, né? Começa num nível energético, supramental, se torna emocional, até se transformar num sintoma e atingir a parte física. O caminho para restabelecimento da cura é exatamente o contrário. Então, a gente começa neutralizando as forças físicas que, de alguma forma, impedem o indivíduo de conseguir ter o autocontrole, para a gente ir evoluindo para a esfera emocional, supramental, e a gente conseguir chegar a nível energético, né? As PICs, elas ajudam muito, mas muitas das terapias integrativas, elas fazem o indivíduo confrontar a si mesmo. E se ele não estiver preparado para enfrentar a própria sombra, isso dá um ruim, mas um ruim sem tamanho, né? Então, assim, quando a pessoa chega no limite mesmo, aí não tem o que fazer. Precisa do tratamento alopático, mas pode ser associado às PICs. Porque dentro das práticas integrativas e complementares, pelo princípio vitalista, o que a gente vai fazer é lição de casa sobre o básico. Então, a gente vai conscientizar o indivíduo sobre alimentação, a gente vai conscientizar o indivíduo sobre ingestão de água, vai conscientizar o indivíduo sobre atividade física, ajustar o horário da atividade física para que ele não tenha, por exemplo, um excesso de estímulo no período da noite.
A gente vai ter que seguir aquele princípio do ciclo circadiano, é reconectar o indivíduo com o ciclo circadiano, né? Fazer atividade física pela manhã, usar a atividade física como uma estratégia para extravasamento dessa energia acumulada, né, dentro da pessoa. Às vezes, algumas pessoas, de tanto pensar, parece que elas vão virar um ser de luz, mas não é porque está transcendendo, né? É porque tem tanta energia concentrada. Tá a ponto de explodir. Momento, exatamente, a pessoa pode chegar ao ponto de explodir. Então, a gente ensinar a pessoa a fazer a lição de casa, alimentar-se corretamente, né? Beber água, fazer gerenciamento do estresse, desenvolver inteligência emocional, autoconhecimento, né? Porque só através dessas ferramentas a pessoa vai falar, não, pera, eu estou me excedendo, estou indo além dos meus limites, então é hora de parar, né? Relacionamento social, afetivo, porque muitas vezes a pessoa que está no burnout, você pode ver, ela vive, pensa, respira trabalho, ou respira aquilo que está direcionando ela para esse problema, e as relações, elas ficam comprometidas. Então, eu gosto muito de usar a metáfora de um peixe. O indivíduo que tem estresse pós-traumático, ele está dentro de um aquário, a água está poluída, insalubre. Não adianta nada, esse peixinho que está doente sai desse aquário, entra no nosso aquário, que é o nosso consultório de naturologia, água pura, cristalina, todas as nossas ferramentas disponíveis. Mas é um dia da semana, por no máximo 90 minutos, mas quando ele volta para casa, para o contexto, para a realidade dele, ele volta para o mesmo aquário adoecido. Então, a gente precisa cuidar do meio, né? Quando eu falo sobre o princípio vitalista, dentro das minhas consultas, dos meus tratamentos, as minhas ferramentas, elas são menos importantes do que a transformação de hábito e de vida do interagente. É aí onde o naturólogo, ele se faz naturólogo, que é se despir das ferramentas. Você não precisa delas. A gente consegue fazer a naturologia acontecer quando a gente coloca o indivíduo em contato com ele de forma integrativa. E a melhor forma para a gente fazer isso é cuidando do básico. Porque você pode entrar com fitoterápico antioxidante, que vai ajudar a fazer modulação do estresse, mas o cara continua na rotina insana, enxugar gelo, cobertor pequeno. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Não tem o que fazer. Né? Sim. E às vezes acaba, por causa dele estar tão inserido nesse meio, ele acaba nem refazendo as práticas no final, e aí fica naquele ciclo sem fim, recomenda, não acontece, recomenda, não acontece. Exatamente. E eu também acho que é muito importante a gente entender que o indivíduo que está nessa situação alarmante, ele não vai transformar os hábitos dele da noite para o dia. Então, é um lema que eu levo para a vida. O ideal, ele nem sempre é real. Eu gosto muito de fazer com o Interagente a roda da vida, eu falo, qual desses aspectos, se a gente transformar hoje, vai gerar um impacto positivo em outras áreas? Às vezes, o Interagente está disposto, naquele momento, a iniciar a atividade física uma vez na semana. Ótimo! Já é um movimento, né? Digo isso até me usando como exemplo. Há 3 anos atrás, saindo do puerpério, pandemia, né? A gente não tinha essa experiência de ter vida fora de casa, né? E muito menos depois do puerpério, né? E eu comecei fazendo atividade física uma vez por semana, depois a gente aumenta para 2, 3, 4. Quando você vai ver, isso já virou um hábito, você não consegue viver sem. Porque tudo aquilo que é extremista e que não faz parte da nossa rotina, que não faz sentido para a gente, né, adequar, colocar no nosso dia a dia, o indivíduo não mantém. Então, eu acho que um dos princípios dentro do princípio vitalista é fazer sentido. A pessoa, ela precisa se apropriar daquilo que está acontecendo na própria existência, do quanto ela está fazendo mal para ela e do quanto ela pode fazer bem. Mas isso precisa ser feito aos poucos, porque nada que é assim, né, para ontem, ele vai ser mantido, infelizmente. Sim, é deixar o tempo fazer seu trabalho. Desculpa, né?
A gente acostumou muito com o imediatismo, né? Com as coisas acontecerem muito rápido. Então, eu vou ao médico, eu tomo um medicamento, pronto, os meus sintomas foram embora, então eu tô bem. E a gente não Sim, percebe que tem pequenas coisas ali, detalhes. Às vezes você beber mais água durante o dia já vai mudar muita coisa na sua rotina, no seu físico, né? com Mas a certeza. gente não consegue manter hábitos. A gente mantém hábitos ruins, mas manter hábitos saudáveis é Curioso, muito mais não. difícil. Pois é. É loucura. Por isso que eu falo, tem que ir devagar, uma coisa por Uhum. vez. Vai começar com água, que o inteligente compra uma garrafinha de água, que ele bote um alarme, um despertador no celular, que ele olha e fala, bom, tá na hora de beber pelo menos um copo, e deixar a garrafa perto, porque também não adianta nada, né? Sim, Aí o alarme vai virar mais um fator estressante se ele não souber cuidar, né, do dia a dia dele. Então, eu sempre falo sobre isso para tudo na vida. O ideal, ele nem sempre é real. Então, quando a pessoa ela se desconecta de quem ela é, esse processo precisa ser feito em doses homeopáticas, porque às vezes a pessoa, na hora de enfrentar a própria sombra, ela não dá conta. sim, exato. E indo nessa questão do pouco a pouco também, os sinais também eles são muito sutis, do cansaço até evoluindo para uma exaustão. E puxando o gancho da naturologia, os sinais, quais sinais que a gente pode identificar olhando pela questão das racionalidades? Por exemplo, usando a visão da medicina chinesa, que nem você falou que Uhum. tem a sua formação. Bom, a gente pode observar alguns sinais, que nem o olho tremendo, a gente vai falar muito de uma correlação de fígado, né? Então, a gente está falando de uma energia de transformação que ela não está em circulação. Ela está na mente, ela está no Shen, ela não está a nível de estrutura física. Isso já vai ser um indicativo de que a pessoa ela precisa direcionar essa energia para o físico e não somente para a mente, né? A Uhum. própria insônia, né, também vai trazer muito essa questão, a ascensão do yang do fígado, né? Perturbação do Shen, falando do Shen mente, do Shen coração também, né? Sim. Uma das características que qualquer pessoa pode fazer é olhar a ponta da língua, né? Quando está no pico do estresse, vai ver que a língua está Vermelha. super vermelha, muitas vezes sem saburra, né? Uhum. Outro sinal legal é quando a pessoa ela pensa, mas a fala não é coerente, né? Ou seja, tem um raciocínio, quadros, por exemplo, de gagueira. A gente não está falando da disfunção de fala. A gente está falando de uma pessoa normal, saudável e que do nada começa a atropelar as palavras, né? Então, o Shen mente, né? Não está se comunicando com o Shen coração, porque a abertura do coração é a língua, né? Então, essa Sim. articulação das palavras também vai ser um indicativo de problema, né? Uhum. Estômago, baço, a pessoa que ingere muito açúcar, muito carboidrato, aí vira o esquilinho do Deu a Louca na Chapeuzinho. Já assistiram esse filme? O esquilinho Eu que toma adoro. 10 litros de café fica acelerado, né? Porque o baço não consegue fazer a transformação. Então, a língua com a marca dos dentes, vai apalpar meridiano de baço pâncreas, a pessoa quase urra de dor, né? Pé frio, a cabeça muito quente. Eu atendi um interagente tem um mês, mais ou menos. Ele veio na consulta, ele botou o óculos em cima da cabeça. E ele raspa a cabeça, né? Uhum. Meninas, eu juro, porque há de mais sagrado. Quando ele parou, eu reparei que a lente do óculos dele ficou embaçada. E ele veio me procurar justamente porque ele estava num quadro de exaustão, né? De burnout. Eu vi que a lente ficou embaçada, aí eu prestei um pouco mais de atenção nele, saía vapor da cabeça, É literalmente a fumacinha de tanto trabalhar. fervendo, o caldeirão do cérebro fervendo, tava. E aí um comparativo é, se a cabeça tá quente, o pé tá frio, a gente está falando que o Ti está subindo enquanto ele tem que descer. E aí práticas bem simples de serem feitas no escalda-pés, enfiar o pé na água quente, dentro da rotina do sono, já vai ser uma estratégia muito legal para a gente fazer esse Ti descer e ele ir lá para a sola do pé e a gente conseguir desligar mesmo que temporariamente a mente, né?
A gente comentou, né, sobre as redes sociais, sobre ficar no celular, que isso pode gerar essa exaustão, né, mesmo que de forma inconsciente. E eu queria saber, Michele, outros hábitos que a gente costuma ter no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, mas que podem também levar a um quadro aí de exaustão ou de burnout. Eu acho que é não respeitar quando o corpo pede para descansar, porque a gente tem a sensação de que a gente tem que estar produzindo alguma coisa o tempo todo, né? E isso não tem a ver só com o celular, tem a ver com os trabalhos e os papéis que a gente desempenha. Eu penso muito, por exemplo, numa mãe, né? Que é, por exemplo, ela é mãe e ela cuida dos afazeres da casa. Quando o bebê está descansando, que é quando ela poderia e deveria estar descansando, ela sente que ela precisa cuidar da casa, fazer a limpeza, preparar refeições, né? Então, por mais egoísta que isso possa parecer, as pessoas elas precisam se colocar como prioridade na própria existência, né? É igual o primeiro socorro. Você está no avião, deu uma pane, você precisa primeiro vestir a máscara em você para depois pensar no outro. Isso é válido para tudo, para filho, para marido, tudo, tudo, né? Então a pessoa tem que se colocar como prioridade na própria vida, né? Por exemplo, o fato de você não cuidar da sua saúde mental como mãe, o que garante que você vai estar sendo uma boa mãe para o seu filho, fazendo de tudo, né? Dando conta de tudo. Você não está sendo boa para você, como é que você vai ser um bom exemplo, uma boa referência, né? Então, estar cuidado para poder cuidar do outro, né? Exatamente. Sim. Ninguém dá aquilo que não faz parte do próprio comportamento, do dia a dia, né? Como é que você vai ser? Né? Pensa a gente naturóloga. Como a gente pode inspirar ou, né, fazer as pessoas enxergarem e entenderem o valor do descanso, né? Se a gente não consegue integrar isso às nossas rotinas. Não tem verdade naquilo que a gente comunica, a gente não consegue transparecer credibilidade, né? Imagina, eu chego para você e falo, você precisa descansar, meu olho está aqui tremendo, né? Estou aqui conversando com vocês, assim, né? Precisa descansar. Ligadona 220. Então, assim, eu não julgo, porque eu sou um tipo de pessoa que beira o burnout. Eu chego a, sabe, brincar de pique-esconde? Eu vou lá, bato no vai, não vai. Porque eu amo o que eu faço e isso é um perigo. Porque quando a gente ama o que faz e é empreendedor, a gente vive em função do trabalho, porque a gente muitas vezes é responsável pelo operacional, financeiro, administrativo, né, o marketing. Então a gente tem que estar ali conectado com todas essas possibilidades. Mas é nossa obrigação estabelecer momentos de autocuidado. E os momentos de autocuidado, diferente do que as pessoas imaginam, né? Vou fazer skincare. Skincare não é autocuidado. É manutenção da saúde da pele. Autocuidado é você fazer o básico. É você escolher a alimentação conscientemente, é você beber água, é você fazer uma atividade física para extravasar o estresse, mas você entender que você está fortalecendo a sua musculatura, que vai ser necessária para você quando você tiver lá seus 80, 90 anos, né? Para você poder ter uma vida sem depender de alguém, ou depender minimamente de alguém, né? É você entender que o mundo está caótico, e não usar isso como muleta para você ser tão caótico quanto. É justamente você encontrar o equilíbrio possível dentro daquilo que está caótico no nosso dia a dia, né? É aí onde eu acho que o naturólogo ele se faz essencial. Porque, gente, hoje em dia ninguém vai conseguir viver de luz, abraçar a árvore, ouvir mantra e, né? Não dá. A realidade nossa é outra e a gente precisa se adequar a isso, né? Ela exige muito mais que isso, né? O tempo todo, assim. E eu acredito, assim, que nós, mulheres, a gente tem já essa coisa meio imposta, assim, pra gente, né? Você precisa dar tudo de si
todos os dias você tem que dar conta de tudo. Então a gente já fica com isso na cabeça diariamente, né? A gente leva isso para nossa família, para o nosso trabalho, para as nossas relações interpessoais, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo de olhar para dentro, assim, de nós, parar e falar, não, eu não dou conta mais, agora eu preciso cuidar de mim também. Sim. E é fundamental, porque muitas mulheres, quando elas param, porque a doença, né, ou um mal súbito faz elas pararem, o mundo todo para, porque existe uma dificuldade em delegar a função, né, em falar, olha, você vai ser responsável por isso, mesmo que ela faça o gerenciamento, vamos dizer assim, disso tudo, né? Mas a gente não consegue fazer nada tudo sozinho, não, né? É humanamente impossível. Exato. Então, a gente precisa, muitas vezes, delegar a função, né? E isso é válido não só para a mulher, como também para quando a gente assume os nossos negócios, né? Porque não tem como. Se na naturologia a gente entende que existem os pilares, as medicinas, a gente vai buscar uma especialização pela qual a gente sente maior afinidade. A gente entende que o naturólogo ele não tem como ser bom em tudo, ser bom 100% em tudo. Eu me especializei em pele, né? Que é a minha maior demanda de tratamento hoje. Mas, por exemplo, eu sei o que aprendi na graduação, mas o meu grau de entendimento de Ayurveda, ele é 0. E aí, o que eu faço? Você gosta de Ayurveda? Então, vou te encaminhar para um naturólogo que conhece Ayurveda e tá tudo bem, né? Porque senão a gente fica com aquela sensação, não, mas eu sou naturóloga, eu preciso saber todas as PICs. Mas vai dar ruim. Vai, porque aí entra naquela questão de, tipo, eu não estou fazendo meu trabalho direito, e é algo além disso. Exatamente, exatamente. Eu acho que a especificidade, para que você possa olhar para o indivíduo de forma integral dentro desse conhecimento específico que você tem, né, é o que realmente vai fazer a diferença. E, de novo, o naturólogo ele vai entender a potência do trabalho dele quando ele se despir das ferramentas com as quais ele trabalha e ele conseguir promover o autoconhecimento e o autogerenciamento dos interagentes através da transformação de hábitos. As PICs, elas são ferramentas que vão auxiliar e dar suporte. Mas o naturólogo, ele tem que saber o que fazer sem precisar delas, porque às vezes a gente vai precisar, não vai conseguir usá-las, que nem no atendimento online, ou num atendimento numa comunidade onde a pessoa não tem conhecimento sobre óleos essenciais. Como é que você vai fazer, né? A pessoa ter acesso a essa informação? Então, a gente precisa saber o que fazer quando a gente não tem as ferramentas em mão. Sim. E aí eu ia te perguntar também sobre, você já puxou esse gancho dos... Ai, perdão, da branco, calma. Sobre as PICs, sobre educação em saúde, terapias, né? E eu queria perguntar como que você faz esse primeiro gatilho com o seu interagente sobre a questão dele criar essa autopercepção. Na verdade, é uma conversa muito franca, né, entre o interagente e eu começo no diálogo justamente falando assim, olha, esquece que você tá, eu não quero que você fique usando muletas ou desculpas, a gente vai trabalhar em cima daquilo que é possível de ser transformado. Então, muitas vezes, é na própria avaliação naturológica, as 2 primeiras consultas, onde geralmente o vínculo de empatia e confiança ele está sendo construído, né? E nenhuma terapia vai ser definida antes da gente fazer um mapeamento daquilo que é real e possível dentro do contexto de vida do interagente, né? Então, algumas ferramentas, como a Roda da Vida, que eu citei, elas são adotadas, e o meu atendimento, ele começa pautado na transformação de hábitos, porque a partir do momento que a gente encontra, né, um objetivo em comum, a gente vai trabalhar em cima dessa transformação de hábito, e aí a escolha das PICs, elas vão ser direcionadas para dar suporte para que esse novo hábito ele seja mantido, né? Porque vocês vão de concordar comigo, se eu recebo o interagente, ele fala para mim, eu tô com dor de cabeça, sinto palpitação e não consigo dormir direito durante o dia.
Se eu prescrevo um óleo essencial, um fitoterápico, e faço pontos de acupuntura pensando nessas questões, o meu raciocínio clínico ele ainda é alopático cartesiano. Sim. Eu estou suprimindo sintomas, eu não estou atuando na causa do problema, né? Exato. Então, eu prefiro 1000 vezes trabalhar num hábito, nem que dure 1, 2, 3 meses, mas é um hábito que vai sendo fortalecido e à medida que o indivíduo ele vai ganhando autoconfiança na construção desse novo hábito, ele se sente fortalecido para dar um passo maior, ou ele, né, olhar para um outro hábito que ele acha que vai dar suporte, né? Aqui comigo, que nem a atividade física, ela foi uma ferramenta importante para fazer gerenciamento e modulação do estresse. Eu até brinco, né? Eu brinco lá na sexta-feira, geralmente depois que eu saio do treino, eu coloco lá mais uma semana sem que eu tenha usado meu réu primário, porque, né, às vezes não é só sobre corpos torneados, sobre saúde física, né, estética, um corpo bonito, é sobre você ter uma válvula de escape, né? Às vezes a pessoa ela tem tanta raiva guardada dentro dela e a gente não normaliza esse tipo de sentimento. E aí, quando você olha para o interagente e fala, tá tudo bem, vamos encontrar alguma forma de você botar essa raiva para fora? Aí ele fala, caraca, finalmente, porque muitos dos profissionais que trabalham com as práticas integrativas, o que eles fazem? Não, não é por aí. Você precisa evoluir, você precisa transcender. Nossa, aí o cara sim. não volta, entendeu? A gente precisa, né, entender pessoas que são reais, né? O ideal, ele nem sempre vai ser real. Então, a gente conseguir normar. Perdão. Não, e sem falar que Imagina. acaba também gerando sentimento de culpa na pessoa. Tipo, se eu tenho que evoluir, tudo porque essa raiva, porque esse ódio, esses sentimentos atrelados apenas ao negativo, né? Gera uma sensação de inadequação, não pertencimento, né? E tem que ser o contrário, Exato. porque se a gente for conversar aqui abertamente, a gente vai chegar à conclusão que a gente entra em contato com esse sentimento, com essa emoção, muitas vezes, né? Dependendo da fase do ciclo menstrual que a gente está, é bom nem olhar direito, é bom nem conversar. Pois é, e geralmente a gente é mais ensinado a reprimir, né, esses sentimentos considerados negativos do que colocar eles para fora, né? Exato. Então, eu acho que é muito a gente olhar muito além das práticas, né? Que o interagente chega, eu estou sentindo raiva, eu vou passar aqui um olhinho essencial para você, né? Dar uma acalmada, dar uma relaxada, mas e a causa daquilo, né? Por que ele sente tanta raiva, né? Como que é a rotina dele? Quais são os hábitos que ele tem? Então, é olhar um todo, né? A gente foca muitas vezes na prática em si, né? Muitas pessoas focam mais na prática. Mas eu fui lá, ela não passou nada, não colocou uma agulha em mim, não fez uma massagem. Sim. Mas às vezes teve uma conversa ali de 1 hora que só dele conversar e colocar para fora o que ele sente já aliviou muita coisa. E a gente não valoriza esses pequenos detalhes, né? Exato. Sim. Bom, acho que a gente falou bastante, né, sobre as práticas. Agora, eu queria, assim, trazer também algumas questões que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Então, eu não preciso ir até um naturólogo para ele me dar um óleo essencial ou um floral. O que eu posso fazer na minha casa, né? Quais são as práticas que eu posso agregar no meu dia a dia para também colocar nessa listinha de autocuidado? Certo. Coisas fundamentais, né? Além do ajuste do óbvio, do básico que eu falei para vocês, né? Se eu tenho, pensando na questão do burnout, né? Diminuir os alimentos e bebidas que são hiperestimulantes, principalmente depois das 3 horas da tarde. Café, cafeína, chá verde, energético, né? É uma das estratégias primordiais. Eu falo que quando a gente não consegue transformar, a gente pelo menos precisa parar de agredir.
Então, é tirar aquilo que está causando mal em primeiro lugar, né? Alimentos hipercalóricos, condimentados, né? Eles vão gerar essa aceleração. Ah, não consigo tirar de imediato, Michele. Ok, então você vai estabelecer horários. Você consegue, depois das 3 horas da tarde, não consumir mais esses alimentos, né? E a gente vai trabalhar dentro daquilo que é possível para cada interagente. Uma estratégia muito importante é fazer higiene do sono. Então, estabelecer um horário de encerramento das atividades, né? Ah, é 8 horas da noite, então a gente vai fazer o quê? Desliga esse troço, bota para carregar num cômodo longe, né? Porque a gente, num impulso, deixa eu dar uma olhadinha, quando você vai ver nessa olhadinha, já se foi 2, 3 horas, né? Principalmente se o indivíduo desperta de madrugada, né? E aí ele vai usar o celular para poder tentar relaxar e voltar a dormir. Não vai funcionar, né? Piora. Então, fazer higiene do sono. Aí é interessante diminuir a luz da casa depois desse horário, iluminação indireta, evitar olhar notícias que possam, né, mexer com a gente, que nem, infelizmente está acontecendo essa tragédia no Rio de Janeiro. Se o interagente ele se conecta com essas coisas a ponto de perder o sono, é interessante não ver. Ele vai poder fazer alguma coisa para mudar isso? Ele já está ciente do que está acontecendo no mundo, ok. Mas se ele não consegue transformar, quanto menos contato com isso ele tiver, melhor, né? Um banho quente, roupas confortáveis e hora de dormir é hora de dormir. Às vezes, nessa fase de adaptação, o indivíduo pode sentir dificuldade para pegar no sono, né? E aí a melatonina ela pode ser uma estratégia interessante antes da gente apelar para um relaxante muscular, para um opioide, porque a gente sabe que se a gente for num psiquiatra, se for um psiquiatra com olhar cartesiano alopático, tem um sintoma, né? É o modelo de clínica positivista. Tem um problema de saúde, vou propor uma solução para este problema. E aí a gente não está resolvendo a causa. Os primeiros dias vão ser muito difíceis, né? Por isso é interessante usar a melatonina como uma estratégia de suporte. Faz um chazinho, bota lá uma passiflora, uma valeriana, né? Quem tem acessibilidade pode usar cannabis medicinal, usa o CBD, né? Alguns pacientes pode ter indicação de THC e o horário de uso desse blend vai ser o período antes de dormir, mas o importante é o ritual, diminuir a luz, diminuir estímulo, um banho morno, entrar nesse estado de relaxamento. A gente pode sugerir uma música relaxante, né? Pode sugerir o uso de algum óleo essencial, se for acessível, né, para o interagente, porque eu acho que a gente também não tem que banalizar, né? Lavanda para tudo, laranja doce para tudo, né? Sim. Eu acho que também tem as questões particulares e individuais aí envolvidas nesse processo. Muitas vezes, o desacelerar e criar uma rotina do sono vai ser muito mais efetivo do que simplesmente achar que o óleo essencial vai fazer a mágica, né, desse processo todo. Sim. Né? Então, o gerenciamento do estresse é algo interessante. Atividade física, priorizar o horário da manhã, porque à noite a gente tem que desacelerar. Mas eu só posso à noite. Vai ser um problema, porque você está agitando o corpo no período em que a gente tinha que estar desacelerando. Uma das estratégias vitalistas para a gente equilibrar o organismo é se conectar com o ciclo circadiano. Se a gente for pensar como se deve, o sol se pôs, a gente tinha que estar diminuindo produtividade, gente. E tem gente que trabalha de madrugada, aí quer manter a pele linda, né? Eu tenho muito esse contexto no consultório. A mulher fuma, não dorme, trabalha de madrugada, chega para mim com uma escala de envelhecimento da pele surreal e fala que quer ter uma pele de 20 anos. Eu falo, meu bem, me ajuda a te ajudar. Senão eu não tenho o que fazer por você, não tem como, né? Outras questões. Ler livro. Às vezes a gente pode pegar uma temática dentro daquilo que precisa ser desenvolvido com o interagente e transformar o desafio da leitura em um momento de conexão com ele mesmo. Vai desligar o celular? Então, mas eu preciso
fazer alguma coisa para eu relaxar e conseguir dormir. Então, vamos ler um livro, né? Eu acho que é uma excelente estratégia, porque a gente aprende, consegue relaxar, melhora essas questões relacionadas ao gerenciamento do estresse também, né? Então, são algumas dicas que são possíveis aí do dia a dia, né? Resumindo, fazer atividade física pela manhã, gerenciar os alimentos que hiperestimulam o organismo, carboidrato simples, açúcar, alimentos condimentados, consumo de café, energético, principalmente depois das 3 horas da tarde, né? E, se possível, fazer o gerenciamento, né, da rotina do sono antes de ir para a cama. E talvez talvez a última, né, e a mais difícil de ser seguida nesse momento é a gente impor limites. E o limite, ele não está relacionado ao outro, né? Ele está relacionado a gente falar: ah, Michele, você pode dar uma palestra às 9 horas da noite? Poder, eu posso. Se eu apertar, se eu me organizar, eu vou conseguir. Mas isso vai ser bom para mim, né? Às vezes, o dinheiro que entra lá na frente, eu vou ter que gastar ele, porque eu não vou estar bem de saúde, ao invés daquilo se transformar em algo que vai me fazer viver mais, né? Então, a gente também precisa pensar nisso. Uhum. Sim, falando sobre a Nato, sobre suas vertentes, tudo, até onde ela pode ir, também entra uma questão que é muito característica, que é a relação de interagência, que é um fator que auxilia muito nesse processo, e eu queria te perguntar como você vê que a relação de interagência auxilia em todo esse processo para o interagente ele poder ter esse desenrolar. É ele entender que, assim, eu vou ser suporte, eu vou ser um farol que direciona, mas quem vai decidir caminhar, abrir a porta, vai ser sempre o interagente. Então, é sempre um movimento que ele faz. Diferente do que as pessoas dizem, não é 50-50%. E também não é 70% meu, 30% do interagente. É exatamente o contrário. É 70% do interagente, 30% meu, né? Uhum. E esse processo, eu acho que vai muito além de você humanizar as relações de atendimento, as relações de interagência. Sim. Eu acho que quando o interagente ele olha, enxerga em você um profissional, mas também um ser humano normal, quando você mostra que você vive essas situações, que é normal, que tem que... Porque é muito fácil a gente vestir o jaleco branco e bancar o guru, né, equilibrado em todas as multidimensionalidades. A gente pode atuar, né? Sim. Mas quando a gente traz situações ou exemplos do dia a dia que a gente mostra, que nem eu, às vezes tem um interagente que fala: meu, eu não fiz lição de casa essa semana, né? Não fiz o que eu precisava fazer. É você olhar para o interagente e falar: tudo bem, a gente vai tentar de novo semana que vem. Não é reforçar a culpa, a sensação de inadequação, de não pertencimento, é muito pelo contrário, é de ajuste. O interagente ele só vai dar um passo de acordo com aquilo que ele está disposto a dar e de acordo com aquilo que faz sentido dentro da realidade que ele vive hoje. Então, se você não tiver empatia para entender esse processo, né, eu acho que não assim, dentro do contexto clínico, independente do que o interagente traga, é você enxergar como aquilo sendo uma parte muito importante daquele paciente, daquele interagente. Então, normalizar, né, até mesmo as coisas que são problemáticas e caóticas. Eu tinha uma professora na graduação de Nato, nunca vou esquecer dela, Márcia Fernandes. Ela falava assim: olha o interagente falando sobre um assunto tenebroso, né, escabroso, que você falaria: meu Deus, não dou conta de olhar para isso. E você olhar para ele com aquela cara de sorvete de creme e falar: ok, tá tudo bem. E aí ele percebe que ali é um espaço sagrado onde ele pode ser ele, livre de máscara. Você não vai precisar dar agrímone para o interagente para ele tirar a máscara, né, e entrar em conflito. Ele vai entender que o momento de consulta naturológica é um momento de troca, onde ele pode ser quem ele é, na luz, na sombra, e que ele vai ter em você um profissional de confiança para, não digo conduzir, porque quem vai conduzir é o interagente, mas você vai iluminar o caminho e vai falar: ó, ali tem tais opções, quer ir por ali?
Se você for por ali, vai melhorar XPTO, vai piorar XPTO. O que você quer fazer? E aí ele se sente seguro para poder tomar as decisões com relação à própria história, né? Sim. É muito sobre ter autonomia, né? E a gente não tem uma receitinha, né? Que vai lá e entrega, ó, isso daqui é autonomia. E já puxando esse gancho, quando a gente fala em autonomia, a gente pensa muitas vezes no individual, né? Então, eu ter a minha autonomia, o outro ter a autonomia dele. Mas nós, como naturólogas, assim, o que a gente poderia fazer para trazer essa autonomia de uma forma coletiva, por exemplo, né? Dentro de uma comunidade, dentro de UBSs, com campanhas, informações, para trazer esse contexto não só individual, mas dentro do meu coletivo também, né? Levar o meu conhecimento também adiante para outras pessoas. Excelente pergunta, Marjorie. Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro vamos dizer assim, da atenção primária, ou seja, na educação em saúde, porque é a educação que transforma, e isso ser um canal aberto e acessível para as pessoas. Então, por exemplo, você ter grupos de encontro dentro de uma UBS para falar sobre saúde mental. E não acho que tem que falar, por exemplo, sobre as PICs. De novo, elas são ferramentas, é falar sobre como manter, ter e resgatar a saúde dentro dos nossos hábitos diários. E é você ter um canal aberto onde as pessoas possam desabafar, expor seus desafios, serem acolhidas, compreendidas, aprenderem novas ferramentas para que elas possam pegar aquela informação, levar para dentro de casa. Fez sentido para mim? Fala para uma amiga, para outra amiga que vai para o encontro. Ou ela passa a ser semeadora dessa informação e levar isso adiante, dentro do contexto familiar, inspirando outras pessoas, né? Então, como o Rudolf Steiner já dizia, Edgar Morin, dentro, né, do complexo das teorias da complexidade, ele já fala sobre isso. Somente a educação transforma. Não tem outra forma da gente promover saúde, promover conhecimento, promover inteligência ou empatia nos contextos sociais que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro, né? A gente não tem como se aproximar, ter empatia com o que está acontecendo, né, em outra cidade, em outro estado diferente do nosso, se não for através da informação, da educação. Se a gente não se conecta com isso, a gente não vai saber, né, o que é, como é essa realidade, né, para a gente poder tentar viver dentro dessa perspectiva. Sim, e se encaixando nessa questão de realidade, acaba que na profissão, pelo menos, acaba percebendo que tem muito individualismo dos profissionais, e cada um vai para o seu canto, né? E acaba que ter uma equipe ou esses profissionais se apoiando é essencial também para ter acesso a essas comunidades, a ter essa passagem de educação, né? E aí eu queria te perguntar, como que você vê que uma equipe multiprofissional, a Nato, como em uma equipe multiprofissional, a Nato pode se encaixar da melhor forma? Olha, eu ainda vejo, né? A gente sabe que a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, elas são o futuro de todas as áreas da saúde. Isso não é uma exclusividade da naturologia, né? A transdisciplinaridade. Mas a gente tem um longo caminho para percorrer, porque a gente ainda tem, né, a nutrição do egoísmo dentro dos seios profissionais, assim, né? Cada um no seu quadrado, o meu saber é mais importante que o seu, né? Enfim. Então, eu ainda vejo como uma barreira muito importante de ser, né, ultrapassada. Mas, dentro do contexto da naturologia, eu acho que é justamente ser esse polo de conexão, né, entre as outras profissões, trabalhando pelo viés da integração e da complementaridade. Quando o outro profissional ele entender esse propósito e não se sentir ameaçado, isso vai fazer muito mais sentido e talvez, né, seja onde o naturólogo ele possa ser uma instância de transformação, não somente para os interagentes, mas para outros profissionais de saúde também. Meninas, deixa eu só fazer um parênteses. 8 horas eu entro numa palestra, então a gente precisaria encerrar. Já encerrou.
Não, mas já então tá praticamente bom. encerrou. Só ia Daí, pedir para se eu você só quiser. para a gente encerrar, você deixar uma mensagem, um conselho para uma pessoa que hoje se sente muito exausta. Um conselho ou uma mensagem para alguém que se sente exausta é se olhar verdadeiramente no espelho e perguntar para si mesmo do que você precisa. E a primeira resposta que vier na mente é você atender, porque provavelmente o seu inconsciente ele vai dizer o que precisa. Preciso dormir, preciso descansar, né? Preciso ficar sozinho um tempo. Mas é ouvir e atender o que o corpo está pedindo, porque isso é um chamado. Quem está exausto precisa se reconectar com quem é na essência. Perfeito. Tá certo, Muito obrigada. Michele. Agradeço Muito pela obrigada participação. por essa E é troca, esse isso. encontro, de muito conhecimento. Gratidão demais por participar com a gente do nosso podcast. Imagina, meninas, Sim. desejo sucesso para vocês nos próximos projetos, e no que eu puder contribuir a mais, eu estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada. Encerramos o nosso primeiro episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau, meninas. Até breve. Tchau, Até. tchau.